Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Taina Rocha, aqui da Cake Sabor Amor, Rio de Janeiro, Paciência. E, amor, esse bolo aí foi a primeira vez que eu fiz um bolo no mesmo dia. Eu não aceito encomendas no mesmo dia, porque eu me sinto insegura e nesse dia, como foi pro meu primo e para um amigo dele que eu gosto muito, eu aceitei. E aí, eu tava muito insegura. Eu tava com muito medo do bolo cair, porque essa encomenda foi feita a 1 hora da tarde e eu tava esperando a chuva passar, porque aqui nesse dia tava chovendo muito, muito, muito aqui no Rio de Janeiro. Quem é carioca sabe que aqui a gente quase não tem chuva, mas o dia que chove, 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 chove muito. E tava muito, muito frio. No caso, pra mim, 20 graus aqui eu já me sinto na neve, né? E aí, tava muito, muito frio. E aí eu esperei um pouquinho a chuva passar, sair de casa 2 da tarde. Ainda fui fazer compras e eu não tenho carro, ainda depois tive que sair com as bolsas pra pegar Uber. Aí, enfim, aquela correria de sempre, né? E eu tava com medo de quando eu cheguei, eu tava com medo de não dar tempo. E eu marquei com ele 8 horas da noite. Cheguei em casa, já ia dar 3 horas, bati a massa voando e botei o bolo no forno, bati o recheio, coloquei na mesa para dar uma leve esfriada e levei para geladeira. Aí eu vi que não estava esfriando, eu botei um pano de prata embaixo e levei pro freezer da geladeira. Pedi a Deus para não estourar a travessa, né? Mas graças a Deus não estourou. Botei o chantilly no freezer também, a caixa deitada em cima do gelo. E foi uma correria, mas no final deu tudo certo. Eu não tinha feito também nenhum bolo neon e eu também nunca tinha feito bolo montado e entregue no mesmo dia. Geralmente eu faço um dia antes, deixo a massa descansar umas 3 horas ali, depois eu vou e monto o bolo e deixo na geladeira pelo menos 6 horas, o mínimo. E desse dia ele não descansou. Eu montei ele, levei 10 minutos no freezer da geladeira, botei a geladeira no máximo. E não sei se vocês viram no primeiro vídeo, eu tava cortando os discos. Os discos estavam um em cada prato com o ventilador ligado para poder esfriar, porque o bolo por dentro estava quente e o recheio no meio estava morno. Então eu misturei com a lateral que estava fria. Eu sei que isso não é aconselhável, mas foi o que deu para fazer. E aí o chantilly chegou no ponto, eu fiz um chantininho. Usei também a calda de leite condensado com água. Essa massa é uma massa amanteigada, que é que eu me sinto mais segura. E a inspiração desse bolo era um bolo neon, como se fosse aqueles espirrados, sabe? Tinta. E tinha os confeitos, né? Neon. Só que eu falei com. É, amor. Só que eu falei com ele que eu não tinha o pó neon pra botar, né? O chocobol e tudo mais. E ele falou, beleza. Porque, como foi um bolo no mesmo dia, não deu pra eu ir a Campo Grande comprar, que é aqui próximo de casa. Um bairro aqui próximo de casa, onde eu compro algumas coisas de confeitaria. E aí o que eu fiz? Eu comprei aqui no meu bairro mesmo. E as cores que tinham, no caso no tom neon, né? E tinha só essas 3 cores. E não tinha em pó. E graças a Deus também que tinha essas, né? E aí eu tô usando, já é a segunda vez que eu uso esse chantilly da Gran Finale. Confesso que eu gostei bastante. Eu ainda tô em busca do chantilly, assim, que eu pretendo casar, né? Só usar ele. Porque às vezes eu tenho encomendas, assim, que não dá tempo de ir até Campo Grande. Porque eu tenho que buscar as crianças na escola, algo do tipo. Então, eu uso a que eu acho por aqui. Então, aqui antigamente tinha um da Puratos, mas ultimamente não tá tendo nas lojas de confeitaria aqui do meu bairro. Tá tendo só o Amélia e só o Gran Finale. Então, um dia eu comprei pra testar, gostei, tô usando. Quando não tem ele, eu uso o Amélia também. Mas aí, como tinha ele, preferi usar esse Gran Finale, eu gostei bastante.
E aí o acabamento em cima era uma espiral, né? E tinha que fazer esses jatos, tinha uns confeitos. Eu não tinha feito esse bolo com jatos e eu tô usando aí, eu não usei álcool de cereais para diluir esse corante líquido. Eu usei a essência que eu tenho aqui em casa. Usei a essência de avelã, da Arcolo. E isso, bebê. Porque eu comecei a me acostumar a usar a essência para pintar o bolo. Porque aqui já teve dia de eu ter que entregar o bolo e depois eu olhar no armário e falar, caramba, cadê o álcool de cereais? E como eu ainda não havia testado a cachaça, né? Eu preferi não usar, que eu testo as coisas nos bolos aqui de casa. Se eu achar que tá legal, fica. Se não, eu não uso. E aí eu fui jogando, né? Fazendo jatos, né? No caso, ele falou pra predominar mais o coral. Aí depois eu vi que o coral ficou muito escuro. E nessa hora que eu tô limpando o prato, eu vi que realmente quando o pessoal faz bolo assim, não limpa. Mas eu cismei de limpar o prato. Nossa, o prato branco, mas espalhou corante. E o corante espalhava. Já é a segunda vez que isso acontece. Um outro bolo que eu fiz do Harry Potter, que eu não gravei o vídeo, foi a mesma coisa quando eu fui limpar. Caramba, que loucura. E aí eu fui colocando os confetes em cima, né? E aí, uma diquinha vou pedir aqui pra vocês. Uma dica não, né? Um pedido pra vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquele joinha, compartilha. Ajuda o canal a crescer. Vem aprender comigo, me dá dicas também. Porque eu tô aprendendo muito do que eu sei, né? Foi vendo vídeos aqui no YouTube, trabalhando e aprendendo junto, entendeu? Na prática, né? Fiz alguns cursos online também, mas mas acaba a gente aprendendo mais na prática mesmo, praticando. E é assim que eu tenho aprendido realmente. Aí eu tô colocando os confeitos, né? E aqui já tá acabando, já tá chegando ao fim. E aí eu fui colocando umas pérolas também. No final o bolo ficou lindo, ele ficou alto. Ele ficou com 12 centímetros e meio, quase 13 centímetros de altura e ficou lindo. Gente, esse foi o resultado do trabalho de hoje, esse bolo lindo tema neon. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!